Você já teve a sensação de que está desaparecendo, aos poucos? Como se sua identidade estivesse escorrendo pelos dedos. Como água. Você acorda, respira, come, trabalha, dorme. Mas no fundo, não sabe mais quem você é. E o mais assustador é que ninguém percebe, nem mesmo você. É nesse exato ponto de escuridão que a Bíblia revela uma das frases mais assustadoras e mais libertadoras que já foram ditas. Eu sou o que sou. Uma frase que não explica nada, mas ao mesmo tempo, explica tudo. Neste vídeo, você vai descobrir por que Deus escolheu essas palavras enigmáticas e o que isso tem a ver com o seu vazio, com sua identidade fraturada e com o silêncio que você sente mesmo rodeado de gente. O que você vai ouvir aqui não é teologia, é sobrevivência, é carne viva, é alma despida. Imagine Moisés, um homem que foi criado como príncipe, mas que termina a vida exilado como um qualquer. Ele tentou salvar o povo com as próprias mãos, matou, fugiu, se tornou ninguém. E é nesse estado de derrota que Deus o chama. Mas Deus não aparece com trono, com trovões, com glória. Não, ele vem numa sarça, uma planta seca, do deserto, que queima, mas não se consome. A fumaça não subia, as chamas não consumiam. Aquele arbusto queimava, mas continuava intacto. Era como se o próprio tempo tivesse parado diante dele. Moisés se aproximou com passos lentos, olhos arregalados, o coração acelerado e confuso. Um velho pastor, esmagado pelo silêncio de 40 anos no deserto. E então, a voz, forte, invisível, cortando o ar como faca no escuro. Moisés, Moisés. Moisés se aproxima, sem entender, ele congela. Senhor, aqui estou. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O rosto de Moisés se transforma. Medo, vergonha, reverência. E a voz continua, firme, como se cada palavra carregasse o peso do universo. Eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor. Conheço sua dor. Por isso, desci, para libertá-los da escravidão. Moisés abaixa a cabeça. Os olhos ardem. Ele não espera o que vem a seguir. Agora vai, porque eu estou te enviando. Você libertará o meu povo. Agora pare. Respira. Você consegue imaginar o peso disso? Um homem que se sente lixo, inútil, culpado, é chamado pelo nome. É como se Deus dissesse, mesmo assim, eu te vejo. E Deus responde com palavras que ecoam como um trovão frio. Eu sou o que sou. Mas por que essa resposta? Por que não dizer, eu sou o Deus de tudo? Ou, eu sou o Criador? Por que não usar um nome tradicional? Porque Moisés não precisava de uma definição. Ele precisava de presença. O que Deus está dizendo ali é mais profundo do que nossa mente consegue entender. Eu não dependo de nada para ser quem eu sou. Eu não tenho início, nem fim. Eu não sou uma explicação. Eu sou a própria existência. Pense agora nisso. Um homem sozinho no deserto, ajoelhado diante de uma planta em chamas. O vento corta o silêncio. O céu arde num tom vermelho queimado. E uma voz, invisível, sem corpo, sem rosto, revela a realidade última. Eu sou. Não eu fui. Não eu serei. Eu sou o presente eterno, vivo, agora. E isso muda tudo, porque enquanto Deus é eu, sou, você vive como eu não sei. Você não sabe se é amado, não sabe se é suficiente, não sabe se está no caminho certo ou se já se perdeu. Há anos. Você vive tentando colar pedaços de si mesmo com elogios, com promessas vazias, com tentativas desesperadas de dar sentido ao que sente por dentro. Porque quando a dor é grande demais, até Deus parece estranho. Mas a verdade nua e crua é, você não sabe quem é, porque se desconectou de quem te fez. E esse é o dilema da humanidade.
Desde o Éden tentamos viver longe do eu sou, e acabamos vivendo como sombras de quem deveríamos ser. Quando Deus diz eu sou, Ele não está só revelando um nome. Ele está oferecendo uma âncora. Algo que não muda. Algo que não falha. Algo que, mesmo quando você estiver destruído, continua sendo. E por que isso importa? Porque você foi feito à imagem dele. Ou seja, se ele é eu sou, você só encontra seu eu nele. Tudo fora disso é ilusão. A performance, as máscaras, as tentativas, tudo evapora. Mas ele permanece. Por quê? Porque Deus não pode ser reduzido a uma definição. Ele não depende de tempo, lugar ou condição. Ele é simples assim, profundo assim. Eu sou significa que Deus é a existência absoluta. Ele não muda, não evolui, não precisa de nada para ser. Ele é presença pura, eterna, constante e mais ainda. Ao dizer isso, Deus estava dizendo a Moisés: você pode estar perdido, com medo, sem identidade, mas eu não mudo, e eu estarei com você. Ou seja, o que ele estava dizendo era: eu serei tudo o que você precisar que eu seja, no tempo certo, no momento certo. Deus não estava apenas revelando um nome. Ele estava oferecendo uma âncora de identidade para um homem quebrado. Moisés havia perdido tudo, mas agora ele tinha aquele que nunca perde nada. Eu sou. É a resposta para todo coração que clama: quem sou eu? Deus não disse, eu fui, nem eu serei. Ele disse, eu sou, presente, absoluto, sem começo, sem fim, sem depender de nada, nem do tempo, nem da fé de Moisés, nem das circunstâncias. Moisés ainda está em choque. Ele, o fugitivo, o assassino escondido no deserto, o homem que falhou, e é justamente esse homem que Deus escolhe. Não o valente, não o preparado, mas o quebrado. E é aí que a virada acontece. A voz de Deus não o condena. Ela o comissiona. Eu sou. Está contigo. Moisés esperava punição. Recebe um propósito. Esperava distância. Recebe presença. A sarça ainda arde. Não só no deserto, mas dentro dele. Ali, no lugar onde Moisés acreditava que Deus o havia esquecido, Deus o reencontra e declara: você vai voltar para onde fugiu, mas desta vez não vai sozinho. Você vai enfrentar Faraó com a única arma que ninguém pode resistir. Eu sou. Talvez você esteja fugindo como Moisés, com medo de voltar para lugares que te feriram, mas escuta. Deus ainda chama. O fogo ainda arde, e ele ainda diz: eu sou. Agora me diga. Será que você também está sendo chamado? Justo aí, onde pensava que tudo tinha acabado? A voz ainda ecoa no meio do caos, e Deus ainda está dizendo: eu sou. Escreva nos comentários onde você está ouvindo essa voz. E mais ainda, ao dizer isso, Deus estava dizendo a Moisés: você pode estar perdido, com medo, sem identidade, mas eu não mudo, e eu estarei com você. Ou seja, o que ele estava dizendo era: eu serei tudo o que você precisar que eu seja, no tempo certo, no momento certo. Deus não estava apenas revelando um nome. Ele estava oferecendo uma âncora de identidade para um homem quebrado. Moisés havia perdido tudo, mas agora ele tinha aquele que nunca perde nada. Eu sou. É a resposta para todo coração que clama: quem sou eu? Somente para te lembrar que você não é esquecido. Você só está longe demais para ouvir. Agora eu te pergunto: o que você sente quando ouve eu sou o que sou? Isso te assusta ou te atrai? Comenta aqui embaixo. Desabafa. Mesmo que seja só uma frase, eu vou ler. E talvez alguém aqui também precise ouvir o que você tem a dizer.